Ok. Então, muito bem, vamos ao último pilar do curso CRI, seu primeiro curso online em 40 dias. A gente está fechando com chave de ouro, chegando no marketing em si e o pilar de vendas. Então, hoje é o pilar 4, comercializando o curso, vendas. E a gente passou aqui pelo primeiro pilar, que era o foco no mercado, onde a gente gerou as ideias, justificativas, concorrentes, persona, decisão de curso, problema que resolve. Vamos para o pilar do produto, onde a gente estruturou os conteúdos, preparou os recursos de aprendizagem, área de membros, serviço ao aluno, equipe, preço e custos. E no terceiro pilar, o pilar da produção, que ainda está dentro do produto, é uma subfase, mas numa lógica de indústria que eu estou usando aqui, né? Mercado, produto, produção é o terceiro, onde a gente vai para a preparação das aulas, gravação, edição, ferramentas e tal. E estamos indo para as vendas, que a gente vai tratar de primeiras vendas, lógica de marketing, funil de vendas, estratégia de venda de cursos e dicas práticas. Né? Então, nesse momento que vocês estão chegando aqui, já tem tudo, já deve estar com tudo que precisa para o seu curso, né? Está quase pronto, com o curso pronto. E vem a parte mais importante, como vender esse curso, que eu acho que é a que as pessoas têm mais dúvidas, apesar de que os outros pilares eu tentei trazer pontos relevantes e causar alguma surpresa aqui nos primeiros pilares, principalmente no primeiro do mercado. E quando a gente fala de vendas, então surgem algumas questões importantes para vocês, como produtores, como autores, como fazer as primeiras vendas, como atrair as pessoas para o curso, vendas todos os dias ou vendas por turma, como escalar o curso online, como construir autoridade digital. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E vocês vão sair dessa aula com tudo que precisam para criar o plano de ação de vendas para o seu primeiro curso online. No caso aqui, da Roberta e da Rita que estão nos assistindo, já não é o primeiro, já estão fazendo uma coleção de cursos, mas muitas pessoas aqui estão, de fato, no primeiro. E o que a gente vai fazer nesse módulo 4? Então, a gente vai aprender uma estratégia eficaz para fazer as primeiras vendas. As primeiras vendas, elas valem para o primeiro produto ou para as primeiras vendas de um curso, mesmo que o curso não seja seu primeiro curso, e quanto às primeiras vendas do primeiro curso. Conhecer um business case, onde a estratégia, essa estratégia que eu vou apresentar para vocês, funcionou na prática. Entender a lógica central do marketing digital, que para mim isso é fundamental, o que eu gosto de ensinar é a lógica, não a técnica. Aprender o que é um funil de vendas e como as mídias digitais encaixam nesse funil de vendas. Aprender as diferenças, vantagens e desvantagens dos dois tipos de estratégia de venda de cursos online e aprender 11 dicas práticas de marketing para construir autoridade, relacionamento, vendas online. Mas lembrem-se, né, que tudo que eu vou ensinar aqui nesse pilar 4, para vocês implementarem, vocês precisam de 3 coisas. Primeiro, ter o mínimo produto viável, o projeto do curso. Não precisa ter o curso pronto, mas tem que ter o projeto do curso. Tem que ter um meio de pagamento configurado, de preferência um bom meio de pagamento, que o que a gente escolheu da última vez tem uns probleminhas. Terceiro, ter um meio de emissão de notas fiscais. Tendo essas 3 coisas, podem já começar a colocar em prática esse pilar 4 de vendas. E eu vou apresentar para vocês agora a estratégia mais eficaz para fazer as primeiras vendas. Apesar de parecer ser bastante óbvia, muitas pessoas ignoram completamente e seguem o caminho mais difícil. Então, observe esse círculo. Vocês estão aqui no centro.
sei se vocês estão vendo meu... Não, acho que não estão vendo meu cursor aqui. Mas vocês são a bolinha ali, essa bolinha azulzinha com uma pessoinha dentro. Vocês estão no centro e ao redor de vocês estão as pessoas mais próximas. Familiares, amigos, colegas. Olha que gente sorridente que está ali em volta de vocês. Um pouco mais afastado, no segundo círculo, são os conhecidos. E conhecidos de conhecidos. Aqui a quantidade de gente já começa a aumentar. Mas o grau de confiança que essas pessoas têm em vocês reduz em relação ao primeiro círculo, né? Os familiares confiam muito mais em vocês. O segundo círculo já reduz um pouquinho o nível de confiança das pessoas em vocês. E o terceiro círculo estão as pessoas que não te conhecem, nem conhece alguém que conhece vocês. Então, são muito mais pessoas nesse círculo externo, esses pretinhos aí, a gente nem sabe quem elas são, nem sabe o nome, nem sabe a carinha delas, por isso que eu usei esses símbolos bem de usuário pretinho, sem identificação. E é para cá que geralmente as pessoas olham quando querem vender um produto ou serviço, especialmente os digitais, né? Na grande massa, mercado potencial, nossa, como meu negócio pode ser lucrativo se eu vender para essa quantidade imensa de pessoas. Verdade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses 3 círculos é mais fácil de vender? Ignora a quantidade de pessoas e pensa só na facilidade nesse momento. Para quem é mais fácil? É mais fácil de vender para quem já te conhece? Para quem já confia em ti? Ou para quem nunca te viu na vida? Eu acho que a resposta é bem simples. É fácil de vender para o círculo menor, mais próximo, para quem já confia. Quanto mais confiança alguém tem em ti, mais fácil de vender. Por consequência, lógico, mas eu preciso reforçar aqui, o caminho mais difícil é vender para quem ainda não te conhece, para a grande massa, para aquela que vai rentabilizar, escalar o teu negócio, é a mais difícil. Então, nesse momento eu quero que vocês gravem essa frase aqui, que a gente vai voltar nela. Quando vocês entendem isso que eu expliquei dos círculos, vocês entendem toda a lógica de marketing digital. E a lógica é muito mais importante do que a técnica. A gente vai voltar nisso para tangibilizar bastante. Agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo, né, de como colocar essa estratégia mais eficaz do círculo menor em prática para fazer as primeiras vendas. Então, tá claro que agora a gente já sabe a estratégia mais eficaz para vender é vender para o círculo de pessoas que mais confiam em vocês. Então, nós vamos fazer isso. Como se operacionaliza essa estratégia? E aqui eu vou ensinar o passo a passo para fazer essas primeiras vendas com 2 tipos de lista. Vocês vão fazer totalmente sozinho. Isso aqui não precisa de nenhuma ajuda, é bem fácil. Bem simples e bem eficaz, tá? Primeiro passo, faz uma lista das pessoas que mais confiam em você, mais próximas, círculo menorzinho. Independente dessas pessoas serem tuas personas ou não, tá? Sem olhar para a identificação da pessoa com o produto. E cria uma mensagem com o seguinte roteiro. Meus clientes adoram pedir os roteiros para mim, o script. Então, eu já pensei, né, entregar o script passo a passo para vocês, e essa mensagem tem que conter mais ou menos o seguinte, né? Primeiro, contar a novidade, o lançamento do novo curso. Segundo, explicar como o curso pode ajudar as pessoas. Conte o problema que o curso resolve e a persona que ele atende. Terceiro, conte como você está feliz com essa realização profissional na sua carreira, pois isso colabora para o teu objetivo futuro, sonho de longo prazo, etc. Porque é importante esse terceiro passo aqui, porque as pessoas que vocês vão contatar gostam de vocês, se importam com vocês. Então, esse item mexe diretamente com a conexão emocional
da pessoa contigo. Quarto, explique como alguém que está como essa pessoa que está recebendo a mensagem pode te ajudar. E aí ajuste o que for melhor e que se aplique melhor para vocês. Então, opção A, por exemplo. Participe da primeira turma gratuitamente, em troca eu peço teu feedback e depoimento final. B, indique pessoas que podem se beneficiar desse curso. C, comente sobre esse curso com quem você conhece, né? Peça para a pessoa comentar sobre o curso com quem ela conhece nas mídias sociais para fazer chegar a mais pessoas que possam se beneficiar. Por último, agradeça desde já a ajuda que essa pessoa pode te dar. Roteiro passo a passo, só preencher. Segunda lista. Depois eu vou explicar o que vocês vão fazer com essas duas listas. Segunda lista. Faça uma lista das pessoas que você conhece que se encaixam no perfil da persona do curso, ou seja, que já poderiam ter interesse em comprar. Aí a gente já está abrangendo um segundo círculo, tá? Um pouquinho do primeiro e um pouquinho do segundo, dependendo. Cria uma mensagem com o seguinte roteiro, e aí tem uma pequena alteração entre um roteiro e outro que vocês vão perceber. Então, comece contando a novidade do lançamento do curso novo. Segundo, explique como o curso pode ajudar as pessoas. Conte o problema que resolve e a persona que atende. Conte como você está feliz com essa realização profissional na sua carreira. Porque aí entra um quesito de autoridade. Porque você coloca em uso uma série de competências, experiências que você já tem e possibilita ajudar muito mais as pessoas. Ou ajudar de uma outra forma. Entendeu? Aqui, não necessariamente a pessoa tem uma conexão emocional para ficar tão feliz por ti. Então, aproveita a mensagem para gerar autoridade, ao invés de procurar aquele reforço emocional. Depois, explique que você está fechando a primeira turma do seu curso e que as vagas são limitadas e o período de inscrição vai até X dia. Tá? Até o dia tal. E depois pergunte se ela gostaria de receber uma ligação sua para explicar como funciona, o que ela vai aprender e todos os outros detalhes do curso. Seguindo, o que a gente vai fazer com essas mensagens? Envie individualmente as mensagens para as duas listas utilizando o meio como geralmente você se comunica com cada pessoa. Então, geralmente você usa o e-mail para contatar com esse cliente, por exemplo, usa o e-mail. Se usa o WhatsApp, se comunica pelo WhatsApp. Se comunica geralmente por uma ligação, aí cada pessoa tu deve usar o meio que se adequa melhor com a tua comunicação em geral com aquela pessoa. E gerencie essa operação por meio de uma planilha que contenha o nome da pessoa, o contato, né, que pode ser, ou o tipo de contato, e-mail, telefone, WhatsApp, não precisa botar ali o nome ou o e-mail, porque tu mesma sabe. O status, então o status não tem interesse em fechamento, aluno. A gente sempre faz esse tipo de planilha. Agora, nesse momento, a gente está com uma planilha em andamento de uma venda de curso, porque a partir de 10 contatos já é interessante tu monitorar a quantidade de status no geral. Quando tiver o fechamento da turma, tu olha para aquela planilha e tu sabe exatamente o que aconteceu, quantos tu converteu, quantos não converteu. Esse é o plano simples, prático e fácil de fazer as primeiras vendas. Então, como eu disse, qualquer um consegue colocar em prática essa estratégia, basta querer, basta sentar e fazer. O fato é que muitas pessoas ignoram completamente essa estratégia por não querer colocar a própria mão na massa. Já ouviram isso, né? Afinal, é o próprio autor do curso que tem que fazer isso. Fato. Por quê? Porque ele vai estar entrando em contato com as pessoas que ele mesmo conhece. Então, vocês conhecem as pessoas, vocês que têm que fazer o contato. Porque
pedir, por exemplo, para a secretária fazer isso, nesse caso dessa estratégia, não vai funcionar, porque perde o elemento essencial da estratégia, que é o laço de confiança. Não é a secretária que tem o laço de confiança com o teu contato, é tu. Então, tu falar com a pessoa, mantém o laço e vai ter uma receptividade muito diferente da secretária. Então, muitas pessoas não fazem isso, essa estratégia, por ser simples demais. E ficam se apegando em começar pelas estratégias que parecem mais glamourosas de marketing digital, como páginas, anúncios, e-mails automáticos, robôs do Facebook, etc. O detalhe é o seguinte: qualquer um vai gastar muito mais dinheiro, vai demorar muito mais para ter retorno sobre o investimento se começar pelo caminho mais glamuroso. E eu vou dizer para vocês que esse glamour é uma farsa. Porque, na realidade, o trabalho humano, contato 1 a 1, approach de vendas, negociação, sempre vai ser necessário. É dura realidade, mas fato. Se alguém aqui tem essa ilusão, eu peço desculpas por acabar completamente com ela nesse momento. E antes de encerrar essa estratégia eficaz das primeiras vendas, eu vou apresentar um business case próprio que prova a eficácia dessa estratégia. Em maio de 2020, eu fui responsável pelo lançamento e fechamento da primeira turma de mentoria marcas de propósito da empresa que eu sou sócia Mulheres de Alma Empreendedora. E esse produto tem associação com uma das nossas especialistas de marca, Cacá Ceruti. Então, qual era o desafio aqui em maio? Nosso desafio era fechar a primeira turma de um produto novo da nossa marca e o primeiro produto da marca. Uma turma de 10 pessoas. Facinho, né? Fechar 10 pessoas numa turma. Sim. Vamos ver o que aconteceu. E a nossa meta era fechar essas 10 vendas em 15 dias. Nossa situação atual aqui, né? Uma breve situação atual do status da nossa empresa. A gente tinha 276 contatos de e-mail, que é uma empresa recente, 2.000 seguidores, desculpa, aqui tá 2.000 seguidores no Instagram, e essa mentoria existia no formato presencial, mas nunca tinha sido feita online, então é como se o produto ainda não existisse, né? Eu tinha apenas um MVP do produto digital nas mãos, a descrição das aulas, que era um parágrafo, a bio da mentora, as datas e o preço. Tá bem, então eu, como super mentora de marketing, elaborei uma estratégia bem complexa, meu modo de fazer, né? Glamour, que foi a primeira ação, o caminho mais difícil. Então, nós trabalhamos para criar uma campanha que tinha mais de 20 páginas de texto escrito. Geralmente as pessoas não fazem ideia da quantidade de texto que envolve a elaboração de uma campanha de marketing. E nessas páginas tinham e-mails, mensagens diretas, texto de publicação de mídias sociais, roteiro para troca de mensagens no WhatsApp para rolar uma negociação. E a gente colocou alguém da nossa equipe para fazer os contatos ativos no direct do Instagram e gerir as negociações e fechamento, para quem demonstrasse interesse em todos os canais. E a gente fez isso durante 15 dias e o resultado foi isso aqui, zero. Zero vendas, muitas horas investidas, frustração da equipe. Eu tinha colocado meta de remuneração para nossa assistente, para ela superar, para ela ganhar mais, deu tudo errado, a gente não conseguiu fechar as vendas, ela ficou frustrada por não conseguir fazer, e na verdade não tinha nada de errado com ela, né? A estratégia estava errada para o momento que a gente estava vivendo. E tá, eu não me dou por vencida na primeira tentativa, já tinha inspirado o nosso tempo para fechar as vendas, o que eu fiz? Fui fazer um segundo caminho. Então, que se provou um caminho mais correto, eficaz. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estender o prazo de inscrição. Todas as ações iniciais foram interrompidas, eu assumi o processo de venda.
porque eu era responsável no fim, então daqui que o filho é meu, que eu vou tentar de outro jeito. Entrei em contato com 12 pessoas que confiavam no meu trabalho, clientes, ex-clientes, potenciais clientes, que eu sabia que essa mentoria ia beneficiar e contribuir para os objetivos dessas pessoas. Criei e disparei uma única mensagem para quem se interessou. Eu enviei um PDF que explicava a mentoria. E tá aqui uma aluna que participou da mentoria para provar que eu fiz realmente isso. E a sócia que acompanhou as ações nas redes sociais. E o resultado dessa segunda ação foi: dos 12 contatos que eu fiz, eu fechei 4. Uma das inscritas indicou mais 2 pessoas que também fecharam, e eu totalizei 6 inscritas, R$ 3.600 em 7 dias. E a tabela, e essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês resume o caso. Então tá aqui o número de contatos, esforço que a gente fez no Instagram da Mulher Já Empreendedora, no Instagram Mentora de Marketing, os leads que vieram para o WhatsApp através do e-mail que a gente disparou para a base, o número de interessados e o número de vendas. Olha só, o tamanho do esforço que a gente fez no canal, no círculo desconhecido, conhecida, tá? Conhecida. Já vou explicar para vocês os níveis ali dentro do funil. A gente fez um esforço enorme para atingir as conhecidas e até pessoas familiares com a marca, e 0 vendas porque as pessoas ainda não confiavam na gente. E com esse business case, né, onde eu aprendi na marra que uma estratégia simples, fácil, como essa é a mais adequada para cumprir o objetivo final, que é realizar as primeiras vendas, né? Então, confiem que esse é o melhor caminho, fato. E ele está aí passo a passo certinho para vocês montarem a primeira ação de vendas do curso de vocês, que é o primeiro exercício do pilar 4. Agora eu vou voltar um pouquinho em uma frase que eu disse para vocês guardarem na memória. Lembra qual era essa frase? Quando você entende isso, você entende toda a lógica do marketing digital. Quando você entende a lógica do círculo de confiança, você entende toda a lógica do marketing digital. Então vamos lá entender isso. Quanto mais alguém confia em ti, maior a probabilidade de se tornar um cliente. Quanto mais alguém confia em ti, maior a probabilidade de se tornar um cliente. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos alguém confia em ti, menor a probabilidade de se tornar um cliente teu. Tá, Rafa? Meu assessor tá pedindo para tomar água. Corta isso, editor. Tá, Rafa, o que eu faço com isso? Já entendi, óbvio. Quem confia mais em mim, a probabilidade maior de comprar de mim. O que eu faço com isso agora? Como é que eu coloco isso na prática? Então, toda energia que tu vai empenhar no digital para trazer clientes é voltada para essa lógica de transformação de alguém que não te conhece até virar o teu cliente, tá? A gente vai trabalhar bastante com esse funil aqui, que são as fases, e já vou dar bastante exemplo sobre ele, como usar. Mas antes de usar na utilização prática, algumas regrinhas básicas do funil de vendas, como usar esse funil que começa no desconhece, conhece, torna-se familiar, confia, vira cliente. Regra número 1. Quanto menos conhecido você é para alguém, mais tempo vai levar para ele se tornar um cliente. Quanto mais confiável, mais rápido de virar um cliente. 3. No longo prazo,
você tem que investir em tornar mais pessoas desconhecidas em conhecidas. Mas no curto prazo, você tem que investir em tornar pessoas que confiam em ti clientes. Já viram que começa a ficar um pouco complexo. 5. No médio prazo, tem que desenvolver uma relação que leva do ser conhecido ao familiar, ao confiável. Seguimos. Sexta regra. Quanto mais tempo você conhece alguém, maior a chance de conhecer os seus padrões de comportamento, história, princípios. Então, maiores as chances de criar um laço de confiança. 7. Quanto mais barato é o teu serviço, menor é o tempo de alguém, menor é o tempo para alguém passar, né, do verde para o maduro no funil, de desconhecido para cliente. Quanto mais caro o serviço, maior o tempo necessário. 9. Quanto mais clientes você precisa para rentabilizar o teu negócio, mais vai precisar carregar energia lá no início do funil. Quanto menos clientes você precisa, mais pode dedicar à ponta final do funil e menos para o início. Então, eu sei que, assim, falando essas 10 regras, eu recomendo que vocês, quando baixem os slides, reflitam especificamente sobre essas regras, porque esse funil aqui, ele funciona assim, por exemplo, nas últimas regras aqui, né? Quanto menos clientes, quanto mais clientes. Eu, como agência de marketing, eu preciso de poucos clientes. Poucos clientes. Então, o meu foco tá hoje carregado energia de passar de quem confia para cliente. Se eu só preciso 10, 15 clientes, eu não preciso trabalhar a ponta lá do funil, quem transformar quem não me conhece em quem conhece, em quem é familiar. Por quê? Primeiro, porque eu cobro caro, e segundo, que eu não consigo atender muito cliente. Então, eu vou perder muita energia bombando minha rede social de live, de anúncio, querendo crescer seguidores na agência, se eu só preciso de poucos clientes, eu estou desperdiçando energia. Então, o tipo de negócio que eu tenho, ele se acumula lá na ponta, no final do funil. Agora, se tu tem um negócio que vende serviços baratos, como é o caso geralmente de cursos online, então tem esses produtos baratos e geralmente os funis também se acomodam conforme os produtos. Se tem um produto barato que custa R$ 50, 50, 10, 50 euros, enfim, tem que vender para bastante gente. Então, se tu tem que vender para bastante gente, tem que estar bombando a entrada do funil para isso acelerar para as pessoas mais rápido possível passar de desconhecido, conhecido, familiar, confia, cliente. E isso tem que ser uma enxurrada de energia lá no início e, claro, ter muita atenção ao resto do funil. Então, por isso, eu quis colocar aquelas 10 regrinhas antes para vocês entenderem a complexidade da gestão de um funil, que o funil se adapta muito ao tipo de negócio que tu tem. Mas vamos lá, uma coisa bem prática agora. Qual é o papel das mídias digitais nesse funil de vendas? Tá. Cada ferramenta digital que a gente tem à nossa disposição, ela tem que entrar na estratégia colaborando com o fluxo do teu funil. A gente não usa artigo de blog porque tem que ter, né? A gente não usa e-mail porque tem que ter. A gente não usa mídia social na empresa porque tem que ter. A gente usa porque, de alguma forma, aquela ferramenta colabora com o nosso negócio, colabora para a nossa estratégia. E as ferramentas digitais têm que colaborar num funil que tu conhece do teu negócio, um funil de vendas. E aí eu vou apresentar aqui quais mídias
colaboram mais em cada fase e para vocês irem se familiarizando e escolherem, entenderem, tá, vou fazer isso é para isso. Então eu preciso de uma outra para tornar familiar, né? Na primeira fase, no topo do funil que a gente chama, tornar as pessoas de desconhecidas para conhecidas, a gente pode usar, por exemplo, artigos de blog. O que os artigos de blog vão fazer? Eles vão ranquear bem lá na ferramenta de pesquisa que é o Google. E quem está procurando determinado assunto vai cair no teu blog sem saber quem tu é previamente, porque não está procurando teu nome, está procurando um assunto. Então, ele é fácil de alguém chegar desconhecido e, de repente, se tornar conhecido teu, pelo teu blog. A outra ferramenta que a gente pode usar para tornar desconhecidos em conhecidos é, dentro das mídias sociais, os anúncios. Então, os anúncios de Facebook, Instagram e Google, YouTube, eles vão servir para alcançar pessoas que organicamente a tua rede não alcança, porque elas desconhecem a tua página. E a gente, sempre numa estratégia de tráfego pago, vai trabalhar mesclando, jogando um tráfego pago para quem nunca te viu na vida, com um tráfego pago para quem já te conhece. E esse é o motivo, porque a gente tem que estar sempre abastecendo a entrada do funil para chegar a esses desconhecidos e se tornar conhecidos. E a segunda fase do funil é de conhecido para se tornar familiar. E o que a gente pode fazer em termos de mídias digitais de alguém conhecido se tornar familiar? É o caso clássico das publicações das mídias sociais, né? As nossas publicações orgânicas de feed, de YouTube, de Facebook, de Instagram e de LinkedIn. Então, muita gente foca direto e só mídias sociais, publicação, feed, stories, não sei o quê. E o que as pessoas estão fazendo? Alimentando do conhecido para familiar. Se tu só fizer isso, tu não tá nem trazendo a ponta do funil, que é desconhecido para conhecido, porque o crescimento orgânico de uma rede é minúsculo, e nem transformando o familiar em quem confia em ti, muito menos em cliente. Tem um gap muito grande entre as pessoas que estão te seguindo para as pessoas que realmente confiam. É claro que provavelmente quem confia em ti também está seguindo. Só que a quantidade absurda das pessoas que estão seguindo, em maioria, são conhecidos e, né, são familiarizados com a tua imagem, mas não são pessoas que realmente confiam. Então, as publicações, vamos colocar essas publicações de mídia social no lugar delas. Elas servem para isso, tornar conhecidos em pessoas mais familiarizadas contigo. Aqui também entra a função dos anúncios de remarketing Facebook, Instagram e YouTube. Então, as pessoas que navegaram no teu site, as pessoas que te seguem, que interagiram com as tuas publicações, muitas vezes elas vão desconectar rápido. Então, eu vi um artigo no blog, depois nunca mais entrei. Aí eu vi apareceu uma publicação de uma marca para mim, e na semana que vem eu já não estou mais vendo aquela marca, porque a rede social parou de distribuir. E aí, o processo de te tornar familiar para a pessoa é a pessoa te ver várias vezes. Então, continuar te vendo repetidamente ao longo dos dias, semanas, meses. E muitas vezes a gente tem que pagar anúncios para que isso aconteça. Porque às vezes a pessoa desconecta de ti antes de se familiarizar. E a gente perde essa ponta. E às vezes a gente investiu para essa pessoa chegar até nós, pagou um anúncio e ela desconectou sozinha porque a gente não continuou
investindo na distribuição para ela. E a outra forma de se tornar familiar, né? Fazer as benditas lives lá nas mídias sociais. E agora a gente vai ver uma diferença aqui, né? Passando para a próxima fase, aqui as pessoas já começam a desconhecer um pouquinho essas ferramentas, usar menos e valorizar menos também. Porque o que mais aparece é o que é mais valorizado, que é a etapa anterior, as mídias e tal. Agora que a gente já começa a entrar num terreno que a gente não fica tão por dentro do que as empresas estão fazendo. Então, aqui o processo de pegar o conhecido, se tornar familiar, pro confiar, o que a gente pode usar? A gente pode usar e-mails, a gente pode usar anúncios para chamar para uma aula fechada, a gente pode usar uma aula online fechada para inscritos, a gente pode usar uma reunião comercial ou uma mensagem individual. Tudo que a gente precisa fazer aqui para adquirir confiança é provar que a gente merece a confiança da pessoa. E muitas vezes, numa comunicação curta, como é das mídias sociais, e massificada, uma linguagem massificada, não gera a confiança suficiente, muitas vezes, para levar o cliente familiar para confiável. Então, por isso que a gente começa a entrar com ações de marketing mais pontuais. O e-mail, ele vai quebrar uma barreira que a gente tem aqui, que acontece nas mídias sociais, porque as mídias sociais definem quem recebe o nosso conteúdo e quem não recebe. Certo? E o e-mail marketing, quem decide se vai ler o e-mail ou não é a nossa audiência. Não tem intermediário. Então, aqui a gente quebra um elo e por isso que o e-mail é bastante importante para avançar um pouquinho na familiaridade. O e-mail é para manter a familiaridade, a conversa com a pessoa. E a última fase do funil é da confiança para o cliente. E aqui o que a gente pode usar? A gente pode usar anúncios de remarketing para quem já está engajado, aulas, demonstração e lançamento de produto, e-mail de oferta e mensagem individual. Aqui a gente está trabalhando especificamente com oferta do produto, com a venda de fato. Então, vou fazer o anúncio. Então, vocês viram que tem vários tipos de anúncio aqui, desde o desconhece até o cliente. O anúncio que eu vou fazer aqui é direto para o produto, direto com a oferta, para fechar a venda. E aí eu só vou mandar esse anúncio para quem eu já sei que me confia, com a audiência mais engajada, que já é um número menor. Eu invisto menos no anúncio, porque eu quero chegar a menos pessoas, as pessoas estão mais conectadas comigo e a probabilidade de elas comprarem é maior. Então, eu não preciso ficar soltando o anúncio do meu produto para quem nunca me viu na vida lá, quem desconhece, porque eu vou ter que investir muito dinheiro e a taxa de conversão vai ser baixíssima. Certo? Então, aqui entram as aulas de demonstração e lançamento. Então, a estratégia de lançamento de vendas, que a gente conhece da fórmula de lançamento, do Érico Rocha, que muitas pessoas estão usando, é um tipo de demonstração do produto que leva à oferta e, portanto, ela está aqui, do confia para o cliente. Até pega do familiar, confia e cliente. Beleza, então falamos do funil, do tipos de ferramenta, e é importante, né, ressaltar que é fundamental que você acompanhe os números do teu funil e mensure quantas pessoas se encontram em cada fase. Sem medir, não se aprende, não se tem certeza do que funciona, do que não funciona,
e não se tem certeza para tomar decisões, como, por exemplo, mudar de estratégia, mudar de mídia social, mudar de ferramenta, usar e-mail ou não usar e-mail. Tu não pode decidir nada se não tiver com os números na mão. E isso é algo que eu bato muito constantemente, né? Então, tangibilizando aqui essa mensuração. Tu tem que ter uma mensuração das pessoas que tu tá atingindo, que desconhece para conhece. Como é que tu vai mensurar isso? Pode ser o número de visualizações do teu site, o número de alcance dos anúncios no total. Depois, as pessoas que já te conhecem, pode ser o número de seguidores, pode ser o número de lista de e-mails que tu tens, né? E assim vai até chegar no número de pessoas mais engajadas. Pronto, resolvemos um probleminha aqui. Ok, então todas essas são opções. E vocês não precisam fazer tudo. Precisa sim, eu recomendo que vocês tenham uma ação prática recorrente, pelo menos uma em cada uma das fases que eu apresentei. Nenhuma dessas fases pode ficar totalmente descoberta. Vocês têm que pensar o funil do início ao fim com menor ou maior intensidade do funil conforme o modelo de negócio de vocês, mas sem deixar buraco. E esse é o exercício número 2 de vocês. Olha o desafio. O desafio de vocês é desenhar o próprio funil de vendas, né? Eu tenho certeza que vocês estão prontos para isso, não precisa se assustar. Tem que ser bem simples, adaptável ao tipo de curso e ao tipo de cliente que vocês têm. Você pode já estimar a periodicidade de cada ação em cada mídia, por exemplo, vou usar blog, quantas vezes eu vou publicar por mês? Vou usar e-mail, quantas vezes eu vou disparar e-mail? Vou usar mídias sociais, qual é a frequência que eu vou usar da mídia? Mas não necessariamente precisa colocar essa periodicidade, tá? Eu quero, na verdade, que vocês estipulem qual tipo de mídia digital vocês vão usar em cada pedaço do funil, sem deixar ele descoberto, para vocês terem uma noção geral de tudo que vocês vão ter que fazer para esse funil funcionar. E vocês podem contar comigo para estimar essa periodicidade de cada, colaborar com vocês na periodicidade de cada mídia social que é mais adequado. Então, quando vocês me enviarem o funil de vendas, eu faço uma sugestão de periodicidade, de presença em cada mídia que vocês estão pensando em utilizar e sugestões, tá bom? Não vão ficar ao léu desabastecidos nesse sentido. Então, a gente já viu a estratégia mais eficaz para fazer as primeiras vendas. Nós entendemos a lógica do marketing digital e aprendemos a usar diferentes mídias para ter o próprio funil de vendas funcionando sem parar e alimentando as vendas do teu curso online. Agora a gente vai ver 2 tipos de estratégia de venda, as diferenças, vantagens de cada uma, porque essa é uma dúvida que surge muito. Então, os 2 tipos de estratégia de venda é basicamente venda todos os dias ou venda em lote, por turma. Então, a estratégia 1, quando vende, obviamente, né? Pode-se vender todos os dias, não necessariamente vai conseguir vender todos os dias, mas o carrinho está aberto sempre. No 2, as vendas são concentradas em períodos pré-definidos. Então, eu defino, vou abrir uma turma em março, uma em maio
e uma em outubro. Ou vou abrir uma turma em cada mês, todos os meses, 12 turmas. Mas tem um período ali, são 7 dias, são 10 dias, é um mês, que podem ser feitas inscrições. O resto dos dias está fechado. Essa é a diferença. Vantagem da estratégia 1 em relação a 2. Então, a vantagem de vender todos os dias, óbvio, é a entrada de caixa sempre, né? Outra vantagem é que o esforço ele é distribuído diariamente sem pico de energia. Quando a gente faz a venda em lote, a venda por turma, existe um empenho de energia que a gente tem que colocar para gerar um pico de interesse para a gente fechar a turma. Então, a vantagem de todos os dias é que está distribuído. A gente vai se empenhar todos os dias, mas não é um pico, é uma energia normal. A desvantagem é que se todo dia está entrando aluno novo, tem gente que está lá no início, tem gente que está lá no final. Então, o aluno entra muitas vezes menos motivado. Porque aquele pico de energia que a gente faz para colocar a turma, para fechar a turma, essa energia transborda para os próprios alunos. Então, os alunos já entram com mais energia quando a gente coloca energia para venda. E no caso da venda todos os dias, não tem esse pico. Então, muitas vezes é difícil do aluno terminar por conta própria o curso. Tem outra desvantagem que é, óbvio, requer atenção diária às oportunidades de venda no funil para ir convertendo, para ir fazendo aquelas vendas que estão potencialmente entrando. Tem que estar sempre ligado, sempre olhando as possíveis oportunidades ou as conversões de venda para fazer a integração daquele aluno. Os tipos de ações comuns para cada estratégia. Então, na estratégia 1, a gente poderia usar, por exemplo, um funil automático permanente, com aula, onde a gente tem uma aula gravada, e dessa aula gravada a pessoa recebe uma série de e-mails que trabalha familiaridade e confiança em um período pré-definido e geralmente rápido, e faz a venda. Tudo automatizado por um sistema de e-mail marketing com página de entrega das aulas. E outra ação possível, né, para fazer as vendas todos os dias é o contato individual com o que a gente chama dos leads quentes, que vão ser aqueles leads que estão lá mais para a ponta do funil, os que já confiam. Então, isso é a estratégia 1. Agora, a estratégia 2, que é muito usada, que é a venda em lote, a venda por turmas, né? É concentrado nos períodos específicos. Toda turma entra junto, com o mesmo ânimo, com alta energia de entrada. Essa energia contagia dentro do grupo, porque um passa para o outro. Então, quem está vendendo está energizado, a turma que está entrando está energizada, e isso é contagiante. Por isso, também, né, é mais fácil de motivar a turma inteira para seguir em frente no curso. E é possível fazer aulas ao vivo para quem está no mesmo período de curso. Isso é uma vantagem, né? Porque aí podem ter, mesmo que trabalhe com aulas gravadas, aulas extras ao vivo para início, né? Aula de boas-vindas para todo mundo que está iniciando. Daqui 3 semanas, aula reforço para quem já está na 3ª semana. E quando tem venda todos os dias, as pessoas estão distribuídas. Tu faz uma aula ao vivo, chega gente de tudo que é etapa do processo do curso. Então, é diferente, né? Desvantagem da venda por turma, né? Entrada de caixa concentrada. Então, fica um período sem receber nada, com uma expectativa de receber aquele dinheiro concentrado no fechamento da turma. Tem um risco maior, né, da turma não fechar com o número mínimo, e se não fecha com o número mínimo, geralmente não se trabalha dessa forma, né? Já nos cursos online mesmo, que não fecha com o mínimo, as pessoas não sabem e vai assim mesmo, porque tu não vai devolver o pouco dinheiro que tu
ganhou se tu estava um período sem ganhar nada, né? Tava esperando para aquele momento. Então, mas tem esse risco da turma não fechar. Tem um risco maior, né, da receita prevista não se concretizar, é de ficar mais um período sem receita. Requer um grande empenho de energia na época das inscrições para divulgar, para vender, para fazer um onboarding dos alunos, né, da inscrição, até fazer as pessoas entenderem como é que funciona, como é que entra, como acessa, como é que consome. Isso é muito concentrado, às vezes precisa de reforço, precisa de equipe, dado o movimento que se faz. E os tipos de ações comuns para a estratégia de venda em turma, então é o fórmula de lançamento, por exemplo, é um webinar de vendas ao vivo, são os grupos temporários que se formam no WhatsApp ou no Facebook, com um intuito bem específico. E assim agora você já tem uma familiaridade com esses dois tipos de venda, mas o mais importante, na minha opinião, é que vocês entendam o funil de vendas para além das técnicas de marketing para fazer o funil permanente ou temporário, porque independente da estratégia que vocês vão escolher aqui, aquele funil lá tem que estar funcionando. Então, mesmo que que seja venda por turma, sempre tem que estar gente entrando lá do desconhecido para o conhecido. Independente de estar fechando turma ou não, esse processo é contínuo. Porque quando tu abrir uma turma, tu tem que ter gente para buscar que já te conhece, que já é familiar, para aumentar a probabilidade de conversão. Certo? Então, ok. Então, para finalizar, o último conteúdo aqui de vendas que eu queria trazer para vocês são 10, não são 10 na verdade, aumentei para 11. 11 dicas para vocês fazerem um uso inteligente de marketing digital. Então, isso aqui serve para qualquer estratégia que vocês fizerem, para qualquer tipo de funil que vocês montem, isso serve para tudo, tá? Façam um uso inteligente usando essas dicas. Primeiro, doe muito conteúdo, tempo e energia, porque é doando conteúdo, doando tempo e energia que vocês vão receber algo de volta. Ninguém recebe confiança de alguém sem se mostrar, sem estar ali, sem se provar merecedor daquela confiança. Então, essa é a prerrogativa. Tu tem que estar lá, tu tem que mostrar trabalho, tu tem que mostrar que tu conhece, tu tem que mostrar teu conteúdo, tem que mostrar tua cara. Tem coisa que não dá para terceirizar. 2, produza conteúdo raiz e produza conteúdo Nutella. E o que é isso aí? Conteúdo raiz é o que a gente vai chamar aqui, o Érico usa esse termo, dá os méritos. Conteúdo raiz é o que a gente vai chamar de um conteúdo de 30 minutos ou mais. E um conteúdo Nutella de 1 a 5 minutos. E para que isso serve? Porque o conteúdo Nutella, ele é um conteúdo muito fácil de absorver, de aprender. Ele é uma fraçãozinha do que tu ensina. E ele vai ser aplicado lá no início do teu funil. Para a pessoa que não te conhece, está começando a conhecer, se tornar familiar, ele vai consumir Nutella até sentir o interesse suficiente de ir para um conteúdo raiz, que é um conteúdo essencial. Não adianta ficar fazendo conteúdo Nutella todo o tempo sem fazer raiz, porque é no conteúdo raiz que as pessoas conseguem perceber se podem confiar em ti ou não. É mais ou menos assim mesmo. Vocês estão se colocando à prova todo o tempo. E vocês têm que provar a confiabilidade. No raiz, vocês provam que vocês realmente dominam aquele assunto, que vocês sabem o que estão falando, que tem profundidade. Porque muita gente que está no digital não tem profundidade. No raiz, vai separar o joio do trigo. Então, é muito importante fazer raiz. Como é que esse raiz acontece? Acontece na live, acontece em aula fechada, acontece em webinar, palestra online, no próprio
IGTV como vídeo gravado, se vocês quiserem gravar um conteúdo mais extenso e subir no IGTV, também funciona no YouTube, enfim. Independente, tem inscrição ou não tem inscrição. Estou falando aqui para ter conteúdos mais longos, públicos. Terceiro, se posicione como uma autoridade, com segurança na voz, com postura profissional, com preparação e como alguém que é o mestre. Se vocês não assistiram a aula anterior, a gente explicou, o Adriano trouxe esse conceito do mestre, de se posicionar como um mestre e não como um herói. E isso é fundamental em toda a comunicação digital de vocês, independente do formato que se use. Se posicione como alguém que tem um plano e que pode ser o guia daquela pessoa numa jornada de transformação. Vocês têm que se posicionar como essa pessoa para ser reconhecido como uma autoridade. Não basta produzir o conteúdo raiz. No conteúdo raiz, tu tem que ter um posicionamento. Tu tem que te colocar como autoridade. Não é a pessoa te perceber como autoridade. Do nada, não cai do céu, né? Quarto, esteja presente e próximo das pessoas. Parte disso você pode terceirizar e parte não pode. Vocês têm que estar lá. Você tem que aparecer, tem que falar com as pessoas. E parte dos conteúdos são feitos pela equipe, são feitos artigos, talvez e-mails, talvez as respostas nas redes sociais, mas alguma parte desse contato direto com a tua audiência vai ter que ser feito por ti. Porque isso reforça a autoridade, porque reforça a familiaridade e porque também te prepara para lidar com a audiência e tu passa a conhecer melhor a tua audiência. 5, esteja presente onde a tua persona está e não somente onde você prefere estar. Isso inclui as mídias sociais. Então, eu prefiro usar Instagram, vou usar só o Instagram. Não sei se é a melhor estratégia, sabe? Porque 90 e tantos por cento, não sei se 98, 90, acho que 90% das pessoas que têm internet usam Facebook. E 70 e tantos, 75, eu acho, por aí, foi medido no ano passado, usam Instagram. E 35% usam LinkedIn. As pessoas estão em múltiplas mídias. E às vezes elas estão em múltiplas mídias, usando de uma forma diferente cada uma delas. Então não é porque tu está publicando no Facebook e no Instagram que a pessoa está vendo a mesma coisa, porque às vezes ela está buscando no Facebook se entreter, por exemplo, se divertir, está buscando no Instagram se inspirar. Então tá te vendo no Facebook, mas no Instagram tu não é uma referência para ela, não importa. Então talvez tu não estiver lá no Facebook onde ela está procurando e o tipo de conteúdo que tu oferece, mas ela nunca chegue a ter contato. Então é relativo essa coisa de estar nas mídias sociais. Então, tem que estar na mídia social onde a tua audiência está e prefere consumir o teu conteúdo. E deixa as pessoas escolherem, não escolhe por elas, né, premeditadamente, porque eu acho que vocês só vão estar perdendo. Óbvio que algumas mídias sociais não se adequam à persona em si, daí não faz sentido, ok, ela não está naquela mídia, beleza, tudo bem, você não está. Sexta dica, relacione-se e conheça as pessoas, né? Por meio de e-mail, WhatsApp, formulários. Você precisa conhecer mais aprofundadamente a tua audiência. E eu vou trazer aqui o seguinte, né? Eu coloco muita responsabilidade em vocês, porque eu acho que o empreendedor é o que tem a responsabilidade pelo negócio, é o que leva nas costas, é o que ganha mais e é o que tem a estratégia nas mãos. Tu é a única pessoa que tem a obrigação de conhecer a fundo a tua persona. Ninguém mais tem obrigação. Então, não terceiriza esse conhecimento, porque quando talvez o teu terceiro, a tua funcionária se desligar e ela for a pessoa que mais conhece a tua persona, essa informação vai junto e tu fica zerado. Então, não tem problema que o teu
profissional de marketing, terceiro, tua equipe conheça muito bem a persona, mas tu tem que conhecer mais. Tu tem que ser o especialista da tua persona, porque tu não pode estar na mão de outra pessoa nesse tipo de conhecimento e de estratégia. Sétimo, nunca copie estratégia de ninguém na internet. Vocês podem se inspirar, testar, mensurar e avaliar se aquilo funciona para vocês, mas não copia e implementa com a esperança de que porque o fulano está fazendo vai funcionar para mim. Não vai, tá? Porque talvez não esteja nem funcionando para o fulano, talvez o fulano esteja testando, ou talvez o fulano esteja tomando prejuízo e não sabe. Então, a gente não tem como saber se aquela estratégia que está sendo implementada está tendo sucesso. A gente só vai saber quando a gente testar, implementar, mensurar e avaliar se funcionou no nosso negócio. E muitas vezes uma estratégia que se aplica para um tipo de negócio não se aplica para outro. Então também não vale testar tudo que está por aí, né? Mais do que a nossa, ou se alguém recomendar, ou se a nossa intuição nos disser que vale a pena testar, vai em frente, testa, mas testa, mensura, avalia e vê se funciona. 8. Ofereça o que as pessoas precisam e não o que você quer vender. Então, lembra lá do primeiro pilar, que é o do mercado. E o mercado e o teu público-alvo, o teu cliente, sempre tem que estar no centro. Então, às vezes, tem mais de um produto para oferecer e tu está numa estratégia de vendas que está forçando a venda de um produto em específico. Né? Porque tu tá com inscrição aberta daquele produto, tu quer fechar a turma e tem que ter X pessoas e tu tá forçando todo mundo para comprar aquele produto. Mas se tu conhece aquela pessoa que está conectada contigo na tua audiência, que está mais engajada, porque já respondeu um formulário, porque já está em contato contigo pelo WhatsApp, talvez tu descubra que não é exatamente o que ela precisa. Ela precisa de um outro produto que tu também tem. E talvez seja até mais caro e que seja mais vantajoso para tu vender. Então, tem isso de trazer aqui para o momento da venda o que realmente faz sentido para a tua audiência, para cada pessoa. Qual é o momento certo de vender cada produto para cada pessoa? E entender as oportunidades de venda. 9. Nunca esqueça que aqueles números que a gente vê de seguidores, de visualização, são pessoas, né? E isso nos ilude um pouco no digital. E que se você tem 30 pessoas presentes numa sala te ouvindo, ou 100 pessoas assistiram o teu vídeo até o final, são 30 ou 100 pessoas reais e valiosas para o teu negócio. Então, não menospreze os números, dê valor àquelas pessoas que estão ali assistindo, que ficaram toda a live presente, que ficaram toda a aula presente, porque são 10 ou 30 pessoas que estão realmente conectadas contigo. Então, ao invés de olhar para o número que tu não teve, vai dar atenção para essas pessoas que estavam lá, qual é o nome delas. Será que elas estão prontas, confiando em ti para já vender? Se tu converter aquelas ali, já é um grande resultado. Não ficar se preocupando com o resto do funil que não entrou ainda. Meu Deus, e o resto do funil? Por que eu não tenho 200 pessoas na minha live? Porque tu não trabalhou o suficiente o restante do funil para chegar a essas 100 na live. Tem que ter um pouco de paciência nesses tempos do funil. 10. Aí tá a questão um pouco duas questões de tempo aqui que eu quis trazer. Então, o teu curso é um negócio digital. E como negócio, como empreendimento, exige energia, investimento financeiro, persistência, principalmente, tudo isso junto para poder crescer. Então, não existe mágica nenhuma, é um negócio. Trate isso como um negócio. E dito isso, já encaixa na última, na 11ª, que é siga as ações que você decidiu fazer com consistência, com frequência, com qualidade. Porque é isso que de fato vai trazer resultados no longo prazo.
Não é implementar a estratégia da moda que vai fazer chover vendas. É você estruturar em um funil corretamente, adequadamente, alimentar em todas as fases do funil, ter atenção às pessoas, aos detalhes, e aproveitar aquelas pessoas que já estão conectadas contigo, primeiro círculo, segundo círculo, para fazer as vendas. E aí vem o terceiro e quarto exercício para a gente. Tá me ouvindo? Alô? Melhorou? E aí vem o terceiro e quarto, e a gente já está finalizando aqui os últimos 4 slides. Fechando 1 hora agora. Terceiro exercício, para vocês finalizarem, é fazer o plano de ação para colocar o funil de vendas em ação. Então, vocês fizeram um mapeamento, vão fazer, né, no exercício 2, mapeamento do funil, o que eu vou usar, e-mail, mídia social, vou usar anúncio de remarketing, vou fazer mensagem individual no WhatsApp. Tá, coloquei todos os itens aqui. Aí, o plano de ação tá, esse é o meu funil. E agora, como é que eu transformo isso em realidade? Qual é o plano de ação para transformar o meu funil em uma operação real? Beleza. E o quarto, o bônus do bônus do bônus de vocês, que é o exercício 4, é listar as 10 dúvidas que vocês têm na operação do funil de vendas e uso das mídias digitais. Estou falando mídias digitais, não mídias sociais. Nas ferramentas digitais que vocês vão usar no funil de vendas. Esse é o quarto exercício. Eu já vou explicar por que esse exercício 4 está aqui e que vai ser fundamental para vocês extraírem mais de mim, mais desse curso e conseguirem ir mais longe. Recomendações de leitura, de aulas e de ferramentas. Eu recomendo a leitura desses 2 e-books como extras, né? Um é sobre engajamento nas mídias sociais, criado pela nossa agência. O segundo é a Lei de Proteção dos Dados, que está entrando em vigor no Brasil. Ainda tem um período de aplicação para aplicação das sanções, mas ela já está em vigor sem sanções, e que está disponível os 2 e-books no Mulheres de Alma Empreendedora, algo que eu recomendo como aprendizagem para vocês. Recomendação de aula extra, tem uma aula gravada que chama Presença Digital e Funil de Vendas, que está no mentorademarketing.com para vocês assistirem gratuita, que eu avanço um pouco mais de uma outra visão sobre funil de vendas e presença digital, que pode ser complementar a que eu trouxe aqui. E também tem no site do Mentora de Marketing, né, e fica aqui como sugestão, ferramenta de apoio ao planejamento de mídias sociais. Tem um kit bem legal que a gente trabalhou aqui, que vai levar vocês da persona até o plano editorial, o calendário completo, para vocês organizarem as mídias sociais, aí tendo uma coisa bem tangível, porque eu não vou chegar nesse nível aqui dentro do curso. E com isso, não está aparecendo para mim, mas está aparecendo para vocês. A gente chega no final do pilar 4, tem uma correçãozinha aqui, então, comercializando o curso no final do pilar 4, que a gente tinha os objetivos de aprender a estratégia eficaz para fazer as primeiras vendas, conhecer um business case onde a estratégia funcionou na prática, entender a lógica central do marketing, a lógica dos círculos, aprender o que é um funil de vendas e como as mídias digitais encaixam nesse funil, aprender as diferenças, vantagens e desvantagens dos 2 tipos de estratégia digital para vender curso online, e aprender 11 dicas práticas de marketing para construir autoridade, relacionamento e venda. E aí vem o desafio.
eu quero propor um desafio para vocês, que eu sei que esse tema das vendas e do marketing é muito complexo, vai surgir um monte de dúvida para vocês, e foi por isso que eu coloquei o exercício 4 como obrigatório do projeto de vocês, para vocês listarem 10 dúvidas que vocês vão ter. Não aqui, né? Durante a aula eu já vi que pode surgir alguma dúvida ou outra, mas vai surgir realmente bastante dúvida quando vocês forem para o projeto. E a gente tem a aula de tira dúvidas de reforço no sábado, mas além disso, eu queria desafiar vocês, porque se vocês entregarem essa lista de 10 dúvidas que vocês têm quando forem fazer o projeto do funil de vendas, eu gravo uma aula extra para vocês, só com base nas dúvidas que vocês vão ter. Então, é muito melhor do que eu responder ao vivo. Eu vou preparar uma aula consolidando tudo que vocês querem saber como bônus. E isso eu vou estipular um prazo para vocês me entregarem, para eu conseguir gravar a aula, a gente ficar dentro do prazo ainda, para não estender o curso. Beleza? E aí a gente vai para parte 4, que logo mais eu aviso vocês no grupo, entre hoje e amanhã vai estar disponível a parte 4 para vocês baixarem e começarem a trabalhar. E agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Como é que foi chegar até aqui? Como é que está andando? As dúvidas dessa aula? As expectativas em relação a essa aula em especial, como uma aula de fechamento, sem contar que a gente pode ter essa aula bônus aí a partir das dúvidas, mas é uma visão geral, queria ouvir um pouquinho vocês. Você colocou 300 dúvidas no WhatsApp. No WhatsApp? Uhum. No meu? No grupo. Ou aqui no chat? No grupo do WhatsApp. Ah, mas aqui também tem. Tananã. A dúvida da Rita que está aqui no chat. Como mostrar o que o cliente precisa ou mostrar o que eu tenho para vender de forma que o cliente perceba que ele precisa? Como é que é? Como é que eu mostro que o que eu tenho para vender é o que ele realmente precisa, né? Que está entrando naquela dúvida de gerar consciência para o problema, que muitas vezes ele não tem a própria consciência de que ele precisa daquela solução, às vezes nem reconhece o problema. Posso? Eu queria agradecer, a aula foi top, mas eu fico sempre com essas dúvidas todas, tu sabes. Eu não sei se eu conheço o problema e se eu tenho, eu sei qual é o problema que o cliente tem e eu sei que eu tenho que vender, dá para transformar o que eu tenho para vender de forma a que ele entenda que precisa? Percebes? Não é mudar o meu produto, é mudar a forma como eu exponho ou como eu explico o meu produto. Exato. Lembra quando a gente se reuniu no sábado para fazer o comercial do desafio 30 dias sono sem ruído, que a gente estava falando? É um pouco dessa questão, que é assim, eu preciso entender qual é o nível de consciência que a minha persona tem em relação ao problema, primeiro, para eu poder chegar no nível de consciência dela. Então, geralmente as pessoas avançam nos níveis de consciência do problema até chegar num ponto de que reconhece o problema, sabe as alternativas e opta por uma solução. Mas às vezes a pessoa está num nível, e a maior parte das pessoas se encontram nesse nível, onde tem mais oportunidade de venda, que não reconhece o problema, que não encara aquela situação que ela mesma vive como um problema que precisa ser resolvido. Então, acho que a Rita está pegando aqui nesse nível, só para contextualizar. Então, a gente
sabendo que ela não reconhece o problema, a gente tenta identificar quais são as possíveis consequências que aquele problema invisível pode é visível hoje para ela, que pode refletir numa consciência do problema. Então, a gente estava falando da roncopatia no teu produto em específico no sábado, né? As pessoas às vezes acham que é normal e tudo bem, e não é um problema de saúde, né? A Rita sabe, quer demonstrar que é um problema de saúde, mas não é um problema reconhecido muitas vezes que precisa de uma solução. Então a gente age no nível de como aquela situação realmente incomoda ou pode incomodar aquela pessoa. Não é um problema de saúde para ela. Esquece, não vamos falar de saúde. Vamos falar sobre o que ela pode perceber como um problema, um inconveniente, como a gente disse. É inconveniente para o cônjuge. E às vezes o cônjuge se adapta e já nem acha inconveniente se passa muito tempo, né? Às vezes é inconveniente para a própria pessoa que ela nem sabe, mas se sente cansada durante o dia ou meio irritada e nem sabe que aquela irritação ou cansaço é porque não dormiu bem, e não dormiu bem porque dormiu com a boca aberta e isso interferiu no descanso dela. Então a gente tem que trazer para a consciência o próprio problema. Opa, tá cansado durante o dia, irritado, pode ser que tu ronque. E roncar traz vários efeitos que tu nem imagina que estão se passando. Começa por aí num nível bem... Pega o sintoma mais básico pro... Exatamente. Mais complexo. Sintoma mais básico para o mais Isso complexo. faz parte do funil, né? Isso faz parte do Convencimento, né? do funil, sim, mas tem algo que eu não trouxe aqui, que é o que eu estou explicando, porque o funil é do desconhecido para o confiável. Mas existe uma pirâmide que é o nível de consciência, que é esse que eu estou falando. Porque talvez a pessoa confie em ti, mas ela está num nível de consciência base, não reconhece o problema. Confia em ti, mas esse problema não é meu. Eu não tenho esse problema. Unindo isso com a pergunta que a Emily estava é a mesma questão. Eu conheço, tu conheces, todos nós conhecemos as pessoas com este problema. Mas quando eu quero fazer essa venda, eu não sei se é confiável, a pessoa confia em mim e acha que o meu trabalho é fabuloso, mas pode não achar que preciso dele. Então eu estar a oferecer ou a estar a promover uma ida ao meu curso, eu não sei se vai valorizar, porque se a pessoa não entender a necessidade que tem, pode ou faltar, ou não participar, ou não levar a sério, de forma a que seja um aluno útil. Percebes? Sim, no Tenho caso essas questões no WhatsApp. de tu conceder uma inscrição, né? A pessoa não pagar. Sim, caso clássico que não vai funcionar. Muito difícil. Porque o mais provável é que as inscrições que a gente conceda, a pessoa não aproveite. Porque tu pode achar que a pessoa está precisando daquele conteúdo, mas ela não está, e talvez ela, né, não fique convencida de que realmente precisa, não está bem pronta para receber, e não vai usar e não vai valorizar. Então, muitas vezes é melhor vender para esses conhecidos do que conceder, e no vender ali gera essa interação, essa discussão que envolve o problema, a consciência, trazer esses impactos da situação, dos problemas básicos que impacta, para ele sentir a necessidade e priorizar, pagar, para aquilo entrar na agenda dele e o curso poder ser uma transformação de resultado. Para finalizar, eu tenho mais uma questão. Eu, quando fazia workshops ao vivo, cada um pagava e para assistir no workshop. É possível fazer, e eu cheguei a fazer e funcionava, era
Se tu levares 5 pessoas, eu ofereço a tua entrada. Acha que isso funciona também nos cursos online? Se 5 pessoas que tu indicaram pagaram, Então é gratuito. não sei. Sim, funciona. Dá para fazer várias estratégias baseadas nessa. Dá para vender para a pessoa, depois pedir para ela indicar e tu reembolsar ela, porque daí tu tem 100% de certeza que ela quer Aquela- e aquilo se torna um benefício para ela indicar. É mais do que... Eu acho que até funciona mais do que direto tentar as indicações para conseguir. Porque ela vai participar. Se ela já pagou, ela tem certeza que ela vai participar. Ela fica mais comprometida com o processo da indicação do que, vou tentar indicar aqui, se colar, colou. Aí, às vezes, desiste, faz uma ou duas indicações e já desiste. Mas funciona. Obrigada. Eram essas perguntas que estavam no WhatsApp? É, mais ou menos, sim. Tá bom. Roberto quer fazer uma pergunta. Roberto. Oi, gente, estão me ouvindo? Uhum. Primeiro, eu queria dar parabéns, tá excelente conteúdo. Falou de algo bem complexo, mas de forma simples, né? Quando tu fala em funil de vendas, é um pouco assustador, assim. Então, dá para entender bem melhor, assim, não ficar tão assustado com o conteúdo. Até eu queria fazer uma pergunta, mas já que estava acompanhando o que a Rita falou ali, compartilhar um pouco da minha experiência aqui no meu curso, quando o primeiro curso online que a Rafaela, né, que lançou comigo e fez toda a parte do curso, que é o Jornada de Realização, todas as concessões que eu dei, porque eu achei que as pessoas precisavam, e realmente precisavam, né, mas eu não sei se elas tinham consciência dessa necessidade, as pessoas não assistiram o curso. Quem realmente assistiu foi quem pagou, quem comprou o curso, né? Agora, as concessões, assim, na minha experiência, funcionam quando já é teu cliente e já comprou algum produto teu e tu dá de benefício um outro produto, tu já conhece ele muito mais a fundo e a chance dele realmente, né, usar aquele produto, ele é bem maior, assim. Só para compartilhar um pouco da minha experiência. E, Rafaela, a dúvida que eu tenho, uma dúvida, assim, bem prática, na verdade, uma reflexão também, não sei se é assim, é verdade isso que a gente acaba olhando muito mais para a rede grande e esquece dessa rede que está nas mãos da gente, que é muito próxima e que faz parte do nosso vínculo diário, assim, até de familiares, né? Parece que a gente não pode, né, vender para familiares, mas são eles que de repente não vão comprar, mas vão vender e indicar para outras pessoas. E a minha dúvida é assim, eu tenho uma rede de relacionamentos que é extensa, né? Eu tenho uma rede pessoal, de familiares, de amigos. Eu tenho uma rede relacionada ao Entre Nós, que eu tenho um grupo de network aqui na Zona Sul, então tem bastante gente que me conhece há um bom tempo nesse grupo. E são pessoas próximas, porque vão sempre nos eventos, então se tornaram uma rede íntima. Eu tenho outras redes também de outros eventos que eu vou, então é uma rede que vai se ficando grande. E, ao mesmo tempo, eu tenho os meus produtos enquanto Roberta, né, que são vários, não é um, são vários produtos, cada um com uma persona, cada um, enfim, com uma necessidade. Também tem os produtos, né, do Mulheres de Alma Empreendedora, também tem o Entre Nós, então, quando eu vou, assim, e tem a ver com isso, como que eu vou selecionar, não pensando em quem precisa, selecionar essas pessoas para quem eu devo oferecer, sabe? Esse curso agora, por exemplo, que é o que eu estou trabalhando. Como é que eu vou selecionar nessa rede, que é uma rede grande, né? E que eu estou, na verdade, daqui a pouco oferecendo outros produtos também, e não só vinculados a, enfim, a mim. Mas é uma dúvida bem prática, assim. Tem uma ação prática para te dar de resposta. Assim, quando a gente tem isso, vários produtos para oferecer em uma rede de contatos e tá
ofereço produto 1 ou 10, né, para essa pessoa. Se eu oferecer o 1, vou queimar ela, não posso oferecer o 10 em seguida, porque vai ficar chato e se torna uma relação comercial, aquilo é um contato pessoal, tu não pode estar sempre oferecendo coisas. Então, a ação prática é desenvolver uma adaptação daquela ação da mensagem com um tipo de formulário que tu possa capturar realmente melhor a situação de vida da pessoa. Então, por exemplo, tu poderia usar uma mensagem adaptada daquelas. Muitas pessoas, não sei se elas fazem real noção do com o que tu trabalha e que tipo de serviço tu vende. Então, poderia entrar com uma mensagem apresentando melhor o teu trabalho para essa pessoa, nomeando, né? Oi, Roberta, tudo bem? Não sei se tu sabe. Não sei se tu sabe, mas eu já estou trabalhando há não sei quantos anos como psicóloga e recentemente eu desenvolvi novos trabalhos. Eu queria te deixar mais a par do que vem acontecendo na minha vida, porque tu é uma pessoa importante para mim. E nessa conversa, pode desenrolar já direto em conversa de tu descobrir, né, o que a pessoa já faz mais sentido para ela. Se ela é uma pessoa conectada com desenvolvimento pessoal, ela pode querer responder um formulário teu para tu poder ajudar melhor ela. Então, entra com um formulário de descoberta da persona para ela, como motivo de tu conseguir entender melhor a situação de vida dela e lendo o formulário 1 a 1, tu vai ver se o fulano precisa do produto 1 ou do produto 10, ou desenrolar isso numa própria conversa individual. É uma gestão de relacionamento, um CRM que tu vai fazer em cima da tua rede de contatos e alguns vão dar em nada, outros vão desenrolar e aí vão virar um relacionamento profissional e o que virar em nada, tudo bem, né? Desde que tu não prejudique aquela relação que tu tinha pessoal com essa abordagem de uma mensagem. Tem que cuidar, assim, para essa mensagem ser bem natural e autêntica na motivação, para a pessoa não sentir que tu quer só vender. Resolve? Claro, funciona bem o formulário. Porque daí tu acaba conhecendo melhor o público, né? Sim, Eu até receber um formulário bem interessante. E também é o Excel que tu sugere, né? Que é uma forma da gente ir medindo, né? Se a pessoa está interessada naquilo ou não, né? E fazendo a gestão. Porque sempre, se não acontece da gente acabar fazendo essa seleção dessas pessoas baseado no que a gente acha que a pessoa está precisando, né? Ou nas pessoas que a gente está mais vendo no Instagram, que estão mais enfim, que estão mais próximas a nós, e a gente acaba se repetindo e deixando outras pessoas importantes que poderiam estar comprando de lado, sabe? Exatamente. E por isso que é bem importante, fazer o exercício de fazer a lista das pessoas, porque isso vai exercitar nossa memória para puxar pessoas que geralmente não são exatamente as pessoas que a gente conversa sempre, mas estão ali na nossa rede. E outra ação prática que tu pode fazer que não vai prejudicar o teu relacionamento com os teus contatos e vai te ajudar a descobrir mais sobre essa pessoa, o que ela precisa, é oferecer para ela alguma coisa gratuita, como o Drops de Gratidão que a gente vai começar agora. Porque no início do Drops, a gente já vai largar uma pesquisa de persona. Então, tu está oferecendo um conteúdo gratuito, que é uma coisa que geralmente as pessoas precisam, vão gostar, vão querer receber os áudios de gratidão. E dentro ali do processo do Drops, automaticamente essa pessoa já vai preencher o formulário, e claro, na tua planilha, sabendo que o fulano integra a tua rede pessoal mais próxima, aquele ali na planilha tu vai tratar diferente, vai colocar uma etiquetinha ali, uma cor diferente, porque aquele ali é contato pessoal, vai estar misturado com os leads, mas vai estar classificado. Isso é importante tu classificar na tua planilha.
Sim, o Drops ele entra como no funil, como a maioria desconhece para o conhece, né? Para o familiar. Sim, sim, mas sempre vai ter uma mistura de gente, né? Vai ter muitos desconhecidos e vai estar pipocando gente também que já te conhece, já até consumiu o Drops, está voltando de novo, porque quer mais da Roberta, mas ainda não tá no nível de confiança para comprar. Então deixa as pessoas repetirem, deixa as pessoas consumirem conteúdo gratuito várias vezes, porque isso é um processo que elas vão adquirindo confiança e aos poucos, no momento certo, ela vai sentir que faz sentido comprar o produto ou vai se desconectar antes e tudo bem. Tá ótimo. Emily, o que tu achou? Além daquelas dúvidas, tinha mais alguma questão? A Emily tá me ouvindo. Mais alguém? Heloísa e Maurício, queria ouvir vocês também. Lembrando que eu perguntei, já nem lembro mais, já falei um monte de coisa. Perguntei dessa aula de fechamento, como é que tá como última aula, que vocês aprenderam, que se sentiu que realmente conseguiu fechar, independente de ter aquela possibilidade da aula extra com as dúvidas de vocês, queria um feedback do que vocês têm agora. Oi. Boa noite. Eu achei muito bacana, né? Assino embaixo o que a Roberta falou. Foi realmente assim um fechamento, né? Até do processo de se criar o curso, né? Se fecha com as vendas de como. E eu acho que tu falaste de forma muito didática, porque eu não sou dessa área, né? Então, para eu conseguir entender, claro, eu teria que ter mais, embora eu esteja fazendo outros cursos que mais ou menos também tem a ver com esse planejamento do negócio que eu quero abrir, mas foi muito importante essa aula, assim, porque tu falaste de uma forma simples, né? E eu não precisei fazer tantas conexões para conseguir entender, né? Porque às vezes é bem isso que ocorre na mente, né? Se tem um gap muito grande, a gente acaba tendo que, né? Aquilo fica martelando na cabeça. Então, fluiu para mim, que não sou da área, fluiu. Claro que na hora, como tu dissesse assim, vai fazer o desafio, né? Na hora que eu estiver fazendo realmente o funil, pensando nas pessoas e tal, e como vou vender, vão aparecer dúvidas, né? E aí eu vou listá-las, enfim, também para fazer o tema que tu... O tema, gostaram, né? A tarefa que tu pediste, mas é isso, achei assim muito bacana mesmo. Com o fechamento, achei maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Vou esperar as tuas dúvidas. Maurício, conta para nós. Estão me ouvindo? Uhum. Oi. Eu gostei, eu peguei no finalzinho a aula, tá meio bagunçado, gente, que eu vim correndo para conseguir assistir a aula. Mas, assim, no decorrer do curso, assim, eu me desatualizei um pouco, eu fui tentando correr, mas até porque, assim, a gente vai gerando movimento e as atividades vão aumentando também, né? Sim. Mas o que eu tenho aprendido das aulas, assim, que eu tenho... Muito bom, sabe? O conteúdo muito bem explicado. Né? Eu só estou ainda atrasado nos exercícios, que eu estou buscando para botar em dia. Mas eu estou nas aulas, nas gravações, no que eu tenho conferido, assim, está muito bem explicado, está muito... Né? Eu vou conseguir buscar, assim, me atualizar. E estou gostando demais, sim. Então ótimo. Então aproveita, Maurício, mesmo que tu não tenha
que tu não esteja 100% assim, né, que tu considere que não tá 100%, que já não consumiu todo o conteúdo, não colocou em prática todo o conteúdo, mesmo assim, eu queria que tu te desafiasse a fazer a lista das 10 dúvidas só desse 4 aqui, só da parte de vendas e de marketing, para vocês conseguirem extrair ao máximo de mim, aproveitarem ao máximo, tirarem todas as dúvidas, para eu poder gravar uma aula extra para vocês, e vocês saírem ainda mais preparados dentro do que eu já tinha, né? Extra o que eu já tinha programado, porque esse feedback também é muito bom, vai ajudar vocês, vai me ajudar também a conhecer mais a minha persona. Então, é bem, bem interessante. Peço para que tu colabore nesse desafio aí, que vai colaborar comigo, contigo e também com os colegas. Pode deixar. Eu me atrapalhei nas telas aqui, gente. Eu não estou conseguindo mais enxergar vocês. Para quando que é o desafio mesmo? Ai, eu não terminei uma data. Eu acho que eu vou deixar uma semana. O que vocês acham de uma semana? Até quinta que vem, porque sábado a gente vai ter o encontro igual, das dúvidas, mostrar os exercícios e tudo mais. E aí daí dá mais tempo para ter outras dúvidas, juntarem tudo e até hoje é quinta ou quarta? Quarta. Então na quarta que vem, dia 2 de setembro, e deixa eu ver aqui, e vocês têm um prazo também para entregar o projeto completo para receber o feedback, né? Lembra disso, que eu vou ver aqui qual é a data que está anotada no meu caderninho. É dia 5. Exatamente. Minha aluna que tem todas as datas, mais do que eu, é dia 5 de setembro. Análise, é isso. Vocês entregam o projeto completo. Não precisa ser completo. Se tu não tiver todo completo, Maurício, não precisa ter o projeto completo. Se não conseguir ter o completo, manda até onde tu conseguir, tá? Para tu receber o feedback, dia 5 vocês enviam tudo que vocês têm do projeto, e aí até o dia 15 eu tenho para analisar e devolver o feedback escrito do projeto para vocês. Tem que falar isso lá no grupo. Certo. Podia ser com vídeo, né? Podia ser com vídeo. O quê? A minha devolutiva? Não, projeto. O projeto. O projeto pode ser em vídeo, agora a minha devolutiva. Deixa para lá. Já tenho muito vídeo. Não, já é difícil fazer em texto, em vídeo. Acho que daria umas 16 horas se vocês fizerem o projeto em vídeo. Imagina só. Então é isso, o desafio está lançado, agora é o projeto. Quero receber esses projetos. No sábado a gente se encontra para tirar as dúvidas. A gente ainda tem mais um tempinho para ficar juntos, para aproveitar esse curso e encerrar com chave de ouro. Mais alguma questão que vocês querem hoje? A Rita sempre tem uma questão. Não. Rita já está no outro papo de WhatsApp ali. Já está aplicando o conhecimento das vendas. Já está. Então tá. Então, muito bem. Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Olha, tive uma audiência grande hoje. Exercitei o meu poder de persuasão individual aqui para trazer a galera. Obrigada por vocês terem vindo. E até sábado. Qual o horário? O horário de Portugal é às 3 da tarde e às 11 do Brasil. E eu fiz as questões, depois ver as questões se funcionam as que eu pus no WhatsApp, tá? Eu fico sempre nessa dúvida de quem convidar e dessa influência que tu dizes que nós temos diretamente. E eu fico sempre a achar que estou a fazer uma venda e fico sempre meio baralhado o que é aula, o que é venda. Mas é difícil mesmo.
Qual a diferença entre aula e reunião de venda? Eu acho que na aula você também faz vendas, tá? Apresentar o produto também, exatamente. Então, tá. No slide eu falei de reunião de venda, né? Isso? Essa reunião de venda que tu tá falando. Então, por exemplo, eu tenho reuniões de venda para fazer o fechamento do serviço da agência. Aquilo é pura reunião de venda, não ensino nada. Eu só ouço a pessoa, eu encaixo o meu produto na necessidade dela, na argumentação, eu vendo o serviço. Reunião de venda, reunião de fechamento, puro encaixe de produto no problema. A aula que contém um script de vendas dentro, primeiro ensina para provar uma autoridade. A pessoa não vai para a aula com intenção de comprar, ela vai com intenção de receber o conteúdo. E a gente aproveita, dá o conteúdo e, na sequência, faz o pitch de vendas para fechar a venda. Então, para quem está assistindo, aquilo era uma aula, a gente viu como aula, né? E aí tem dentro o script de vendas. Essa é a diferença. E eu posso fazer tipo um script semelhante para enviar tipo WhatsApp a pessoas do meu contacto para tentar fazer essa venda. É isso? Um script semelhante a qual? Aí É uma aula, uma pequena explicação e fazer essa venda. Não é uma venda, mas é mostrar para os nossos conhecidos que nós temos este produto para venda, é isso? Daí eu recomendo que tu use aquele script de mensagem que está ali na apresentação, porque vai trazer o problema, para que tipo de pessoa. Aí, brevemente, não vai ser um script de aula como a gente usa, né? Aquilo é um mini script de vendas, é o que eu passei para vocês de mensagem. Ali é para mostrar um pouco do problema, para que tipo de pessoa serve e encaixar já a solução e dar uma oportunidade para, se a pessoa se interessar ou tiver dúvida, aí tu pode fazer uma reunião de vendas, um fechamento por telefone. Tchau, Elô, obrigada. Boa noite. Eu acho que no caso dessa mensagem mais... Liga o som. Agora eu vou falar como curioso também. Eu acredito que essa mensagem para as pessoas próximas tem que começar com uma coisa bem íntima. Por exemplo, no teu caso, Rita, vai falar com a pessoa, como tu bem sabes, eu trabalho com respiração, não sei o que, aquela coisa toda. E eu estou lançando um produto, do desafio 30 dias, que são para as pessoas que roncam, conhece alguém que ressona ou alguma coisa assim do tipo, vai trazendo aquilo que a gente comentou de pegar no sintoma mais raso, que a pessoa sente, que é o cansaço, que é acordar mal, que é acordar com a boca seca, que é às vezes incomodar o marido ou a esposa, e trazer isso para a consciência daquela pessoa que é íntima, para não mostrar que é uma venda e depois oferecer o produto. Eu acho que eu faria isso. Agora não sei se a especialista vai dizer agora se eu estou certo ou não. Não, é isso aí. Eu acho que o... Tchau, Roberta. Boa noite. Tchau, Roberta. É bem aquele script que está na apresentação, que o Adriano deu um exemplo aqui, bem de uso do script da mensagem, que bem apontado, Rita. Tem que fazer isso entre hoje e amanhã, mandar essas mensagens, porque amanhã fecha as inscrições, né? Tem que contatar. Não quis dizer nada. Tem que contatar as... Adriano, conta com o teu script. Tá bem. Isso, o Adriano te ajuda no script. E é isso, esse é o maior potencial de venda. Agora, tua pergunta 2.
fazer o nosso funil, fazer os tipos de venda, publicação. Essa é uma pergunta que eu não entendi, Rita. A pergunta 2. É. Tu disseste para nós fazermos o nosso funil. Quando nós construímos o nosso funil, é fazer o tipo de vendas, não é? Como é que se faz o funil? Assim, agora eu digo que é para a primeira parte do funil, eu vou fazer no Facebook, é isso que é para fazer? Ah, isso aí. É para definir o que tu vai fazer em cada parte. Então, primeira parte do funil. Eu sei que tu tem um blog, isso já é início de funil. Tem anúncios que vão atingir pessoas desconhecidas, isso é primeiro do funil. Aí depois tem o Facebook, o Instagram, que a gente trabalha, né? A tua marca. Isso já é, então, segunda parte. Depois tem os e-mails, porque a gente tem a lista de e-mails. E tem o e-book que trabalha como isca, que também está ali entre conhecido e familiar, que trabalha a autoridade. E depois do confiança. Conhecido, familiar para o cliente, aí a gente trabalha dentro dos lançamentos, por exemplo, para fazer a oferta, e trabalha eventualmente com mensagens individuais, porque às vezes as pessoas mandam direct, ou as pessoas preenchem o formulário lá no teu site, cai no teu e-mail ou no teu WhatsApp. O Telegram aí está em que nível? O Telegram entra como no nível das mídias sociais ali. Ok. Ele é um substituto, na verdade, do e-mail. Porque ele é um transmissor de mensagem sem intermediário. Então, se tu mandar a mensagem, a pessoa vai ver se ela usa com frequência o Telegram, né? Não vai ser barrada. Aí vai do interesse dela. Então, ele está ali entre mídias sociais e o e-mail. Pronto, então tá. E como prémio de fidelização, achas que nós podemos oferecer o desafio, não é? Porque é isso que eu estava a saber. Diz? Como? Rastrear. Plano de fidelização, tu diz a indicação? Sim. Não, imagina assim, eu tenho na clínica um paciente que eu acho que é excepcional e é super cuidado. Sim. E vem sempre e traz amigos. É um cliente daqueles que é ouro, né? Está sempre lá. Sim. Se eu chamar ele para o desafio, né? Mas como é que nós conseguimos medir quanto é que vale a pena trazer? Se não, às tantas eu ponho toda a gente gratuitamente e não ponho ninguém a pagar, não é? Uma coisa não impede a outra, né? Eu acho que a estratégia da Rafaela é interessante. A pessoa paga e se ela conseguir convidar 3, 5 pessoas, sim, eu acho isso sim. Dinheiro. Mas nesse caso é diferente, mano. Mas além do outro desse, eu tenho um cliente que é excepcional, já fez aparelho, já fez tudo. Então, como bônus de confiança, eu gostava de lhe oferecer, não é? Sim, sim. Isso é o que a Roberta trouxe também como um tipo de estratégia, né? De fidelização. Isso eu acho 100%, porque esse paciente já é lucrativo para ti. Então, é uma manutenção do relacionamento e fidelização, é um agrado que tu está fazendo. Então, isso me ajuda a espalhar a notícia, não é? Ajuda a espalhar e ajuda a provar, ter testemunho, ajuda a provar que o curso realmente resolve. Isso também é valioso para nós, não só que ele espalhe a palavra, mas que ele também comprove para nós que esse produto realmente funciona, traga o teu testemunho e tal. Então, tem uma função bem interessante para esse da fidelização, para esse cliente ouro aí entrar de graça. A pessoa que é muito tua fama, não é um cliente ouro, poderia fazer o sistema de indicações, mas com ela pagando. Daí não é para cliente ouro. Tá, obrigado. Mas isso não impede, né, de fazer a ação dos conhecidos para converter também em vendas.
que é essa mensagem que a gente está falando que o Adriano vai trabalhar no script. Então tem que fazer tudo ao mesmo tempo, na verdade, e chamar todo mundo para integrar a turma, cliente ouro, indicação, conhecidos e desconhecidos que a gente está convertendo para montar. Então temos que fechar isso. E obrigada, foi brava a aula. Eu já pus mais uma link na bio. É meia-noite, amanhã às 9 estou na clínica e ainda tenho 10 relatórios para escrever, tá? Obrigada, Tá bom. desculpa. Obrigada, Rita. Parabéns. Obrigada, boa noite, Maurício. Boa noite, tchau. Boa noite, Adriano. tchau. Tchau, boa noite. Tchau.